Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Tudo bom aí? Podemos começar? Estamos nós de volta, graças a Deus, graças a Jesus, a espiritualidade amiga. Bom ver a Márcia, a Ana, né, Carmen, Dulcineia. E eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade que Ele me concede estar novamente aqui, buscando divulgar esse evangelho, trabalhando com Jesus, e com certeza os espíritos amigos estão aqui à minha volta, me apoiando, me sustentando, os bons espíritos, e graças a Deus, eu tenho a certeza disso e fico muito feliz por isso. E quero agradecer a Deus, mais uma vez, a oportunidade que Ele me concede de estar aqui junto de vocês, fazendo esse trabalho que eu amo fazer e recebendo todo esse abraço fraterno dos amigos queridos. Então, obrigado, Senhor. Meus irmãos, nós, nesse momento, vamos estudar essa obra, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, não é? Nós estamos estudando aquele capítulo que fala do o amigo beletrista. Nós já tínhamos até avançado já alguns parágrafos. Eu acredito que vocês todos estejam aí com a página marcadinha, tá? O parágrafo que eu vou começar hoje é um que diz assim: perdoar, todavia perdoar ofensas graves. Esse é o parágrafo que a gente vai começar. Então, vamos dar um minutinho aí para o pessoal encontrar esse parágrafo, que vai falar sobre o perdão, né? Tão importante e necessário para todos nós. E como eu pedi a alguns companheiros que tivesse esse livro aqui, ó, Pensamento e Vida, de Emmanuel, eu falei que nós iríamos usar o capítulo 25, 13º parágrafo. Quem tiver aí o livro Pensamento e Vida, no 13º parágrafo, capítulo 25 trata da tolerância. Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 25, 13º parágrafo. Daqui a pouco a gente vai lá, né, usar esse livro, né? Mas vamos começar aqui com o nosso estudo. Eu vou tomar um golinho de água aqui para... Essa água, com certeza, está fluidificada para ajudar. Deixa eu ligar aqui um pouquinho essa luz para ver se melhora um pouquinho, né? Enxergar as coisas. Então, vamos lá. Ivone Pereira, eu vou começar, na realidade, lendo um trechinho anterior. Quando o parágrafo anterior, vou começar do parágrafo anterior, quando a Ivone diz assim: silenciaremos quanto à natureza de muitos testemunhos terrenos. Ela disse: eu não vou falar aqui das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos para vocês. Foram muitos e eu não vou ficar falando. Não os confundindo, embora, com as provações e os resgates oriundos de deslizes do pretérito reencarnatório que nos foi necessário expurgar, quer dizer, eliminar definitivamente, em uma como renovação de valores indispensável ao nosso progresso normal, como um mandato mediúnico. Então, ela mostrou aqui que ela teve mandato mediúnico. Apenas adiantaremos, como curiosidade a ser examinada pelo leitor, que os mesmos testemunhos, espécie de exame prévio de um candidato a um curso escolar, se constituíram de provas de firmeza e equilíbrio em todas as contingências sedutoras da vida humana, ou seja, de todas as tentações risonhas que tendessem a nos desviar da boa rota, de dificuldades e peripécias, não faltando nem mesmo a tentação brutal do próprio roubo. Uma coisa que chamou a nossa atenção, né? Ela passou pela tentação do próprio roubo. Então, ela diz: tais testemunhos foram admiravelmente dosados e seriados pelos instrutores espirituais, tal como se verifica nas provas em uso nos nossos institutos de ensino.
Custaram-nos eles, os testemunhos, uma vida inteira de atribulações e lágrimas de sacrifícios, de desilusões e renúncias. E devemos confessar aos que nos lerem que de todas as provas que tivemos de oferecer a doutrina do Mestre, para podermos ser admitidos como cooperadores no corpo de servidores investidos de tarefas, também no invisível, a mais difícil, o testemunho mais difícil que ela teve de dar, a mais penosa para o nosso caráter ainda inferior, foi a do perdão. Ela disse que o perdão foi a prova mais difícil, o testemunho mais difícil que ela teve que dar. Incrível, né? Aí a gente olha para a Dona Ivone e diz, poxa, Dona Ivone, perdoar para a senhora foi a coisa mais difícil? Ela diz que foi. Aqui, ó. Ela diz aqui, ó, para podermos ser admitidos como cooperadores no corpo, no grupo de servidores investidos de tarefa, também no invisível, também não era servidores de tarefa enquanto ela aqui na carne, não. Servidores de tarefas no plano superior, lá no mundo invisível, para ela ser considerada como um dos elementos do corpo de tarefa, de servidores investidos de tarefa também no invisível, que ela trabalhava, ela era aqui da encarnada, do plano encarnado, mas ela trabalhava no plano invisível. Para ela poder ser considerada uma das trabalhadoras no plano invisível, o testemunho, a prova mais difícil, a mais penosa para o caráter dela, ainda inferior, foi o do perdão. Perdoar, aqui começa a aula de hoje, perdoar, todavia, perdoar ofensas graves, conforme recomendam os ensinamentos do Senhor, como é difícil, diz Dona Ivone. Não é eu não tinha terminado. Não é o perdoar da boca para fora. Não é esse perdoar que todo mundo fala aí. Eu perdoo. Não. Ela diz perdoar ofensas graves. Como ensina, como recomenda os ensinamentos de Jesus, como é difícil. Aí eu pedi a vocês o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. No capítulo 25, que fala da tolerância, lá no 13º parágrafo, Emmanuel diz assim, 12º, eu vou começar do 12º. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal. Já começou difícil aí. Já começa difícil aí. Que esquecer todo o mal, né? Não, quer dizer, não é esquecer só a metade, não, é todo o mal. Com serviço incessante do bem. Tem que esquecer todo o mal e ter um serviço incessante no bem. Por isso que ela vai dizendo que, para ela, foi o mais difícil. Aí o Emmanuel continua aqui, no 13º parágrafo. Quem, com os lábios, repete palavras de perdão, de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa, com que se acomoda a perder o tempo. Quem toda hora diz assim, eu perdoo, perdoo. Né? Quem vive dizendo toda hora que perdoa, parece que precisa mostrar que perdoa, né? Porque fala toda hora, né? Demonstra acalentar a volúpia da mágoa, com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar, diz a Emmanuel, é olvidar, é esquecer. Olvidar é esquecer. É olvidar, assombrar, buscando a luz. Perdoar é esquecer, assombra, buscando a luz. Aí ele continua. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendais, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir
no trabalho renovador, criando bem e harmonia pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Então, perdoar não é dobrar os joelhos, vou jogar meu joelho no chão, né? O pessoal faz aí, vou jogar meu joelho no chão, ou escalar degraus de superioridade. É o que ele diz aqui. Persiste no trabalho renovador, persiste no trabalho que você está fazendo, criando bem e a harmonia pelos quais aqueles que não nos compreendam, que não nos entendam de pronto, que às vezes a pessoa não entende, não compreende o que você está fazendo. O que sobra? Que eles nos observem com diversa interpretação, que eles nos observem tendo o direito de fazer a interpretação que eles quiserem. E cabe a nós compreendê-los com o idioma inarticulado do exemplo. Aí, lá no último parágrafo, Emmanuel diz assim: tolerar é refletir o entendimento fraterno. E o perdão será sempre profilaxia. O que é profilaxia? Tratamento. Segura é a profilaxia segura, é o tratamento seguro, garantindo a você, a nós, onde estivermos, saúde e paz, renovação e segurança. Então, perdoar é tratamento, tá? Tratamento seguro, que vai nos trazer saúde, paz, renovação e segurança. Voltando aqui na dona Ivone Pereira. A dona Ivone Pereira vai dizer assim: cremos mesmo que, num sentido geral, é o que nós, criaturas humanas, aprendemos a exercer em derradeiro lugar, pois o perdão, sendo modalidade do amor ao próximo, é tão elástico e profundo como o próprio amor. Então, cremos mesmo que, no sentido geral, é o que nós, criaturas humanas, aprendemos a exercer em derradeiro lugar, pois o perdão, sendo modalidade do amor ao próximo, lembra? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Quando você ama a Deus ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, você está exercendo o perdão, né? Pois o perdão, sendo modalidade, uma das facetas do amor ao próximo, é tão elástico e profundo como o próprio amor. Aí eu trouxe aqui para a gente um texto da Joana de Ângeles, que a gente precisa falar de perdão, gente. A gente precisa falar de perdão, a gente precisa falar de tolerância, porque a todo momento a gente passa por testes, a gente passa por momentos, né? Então, deixa eu compartilhar aqui o texto. Deixa ele abrir. Eu acredito que todos vocês estejam vendo, não estão? Esse texto, está todo mundo vendo, né? É do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Quem quiser anotar, anota, que é muito importante esse texto. O livro é Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, capítulo 20. Perdão, Martins Peralva diz assim, é a nossa oração que Jesus nos ensinou, né? Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso está lá, quem quiser anotar, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. E aí ele continua: a transcendentalidade do perdão pode ser aquilatada por um fato aparentemente simples: a sua inclusão por Jesus
num dos mais importantes documentos do Evangelho, tal seja o Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quem quiser anotar, do versículo de 9 a 13. Então, quando ele fala da transcendentalidade do perdão, ele está dizendo a importância do perdão é tanta, mas é tanta, mas é tanta, que Jesus fez questão de incluir o perdão num dos mais importantes documentos do Evangelho. Foi quando ele ensinou aos seus discípulos, porque os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar. Ele disse que ele ia ensinar eles a orar. E aí ele falou a oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, ele botou esse versículo aí, que é o versículo 12 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. O versículo 12 da oração do Pai Nosso. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Se o perdão não fosse importante, Jesus não tinha colocado na oração do Pai Nosso esse versículo, diz o nosso irmão Martins Peralva. E aí ele continua, bastaria isso, supomos, para que não pusessem dúvidas quanto ao seu valor. Bastava pensar isso. Pô, se Jesus botou o Pai Nosso, falou do perdão na oração do Pai Nosso, é porque o negócio é importante. Então, eu não posso mais duvidar da importância do perdão, já que Jesus ensinou-nos a orar e nessa oração ele colocou o perdão. Aí ele diz aqui, né? Sobretudo quanto à necessidade da sua prática. Não só perdoar, mas praticar o perdão, do seu cultivo sincero. Inúmeras vezes fez o Mestre Jesus referência ao perdão, destacando por valioso e indispensável imperativo à evolução humana. Para evoluir, é preciso perdoar verdadeiramente. Interpelado, quer dizer, perguntado por Pedro se devia perdoar 7 vezes, Jesus respondeu-lhe que devia perdoar 70 vezes 7. Está lá, em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Quer dizer, quem perdoa 70 vezes 7, né, que são 490 vezes, vai perdoar o resto da vida. Né? O que equivale a dizer perdoar indefinidamente, tantas vezes quantas forem necessárias. Evidentemente, não tinha Jesus a intenção de fixar em 490 vezes, o que é o produto da multiplicação, 70 vezes 7. O número de 7 de vezes para o seu exercício. Aí o cara diz assim, então eu só posso perdoar 490, né? 500 vezes não, né? 490 abaixo. Não era isso. Ele quis dar um exemplo, indefinidamente. Seria absurdo crer na imperdoabilidade da ofensa número 491. O que o mestre quis dizer foi isso, perdoar todas as vezes que formos ofendidos. 10 ou 20, 100 ou 500, tá? 100 ou 500. 1.000 ou 10.000, bilhões ou bilhões de bilhões, perdoar indefinidamente. Qualquer pessoa de mediana compreensão, quer dizer, não precisa nem ser muito inteligente, entenderá isso. Quando o mesmo Pedro, lembra lá do Getsemane, esquecido do Senhor do Cristo, quando vieram prender Jesus, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, no Getsemane, ele, Jesus, renovou o ensino do perdão para Pedro, ordenando, embainha a tua espada, porque quem mata pela espada perecerá. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículos de 47 a 52. Jesus, naquele momento, chamou a atenção de Pedro e falou, Pedro, tantas lições eu te dei sobre o perdão, e você faz isso? Aí Jesus deu outra lição nele. E para ele e para o mundo, embainha a tua espada, porque quem mata pela espada perecerá. Nessa ocasião, como se vê, não se limitou a ensinar o perdão. Ele não quis, Jesus não só ensinou o perdão, ele explicou para Pedro as consequências
daquele que não perdoa, segundo a lei de causa e efeito, segundo a reencarnação. Que foi? Que consequência? Se você age de forma violenta, você também vai sofrer pela violência. Se você perdoa, Pedro, você também não vai ser perdoado. Quando ensinava, isso segundo a reencarnação, né? Porque nós vamos reencarnar. Quando ensinava o Pai Nosso aos discípulos, acentuava: se porém não perdoardes aos irmãos, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Olha as consequências. Se você não perdoa, não pode desejar ser perdoado. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Do Pai Nosso se explicou Jesus, o parágrafo referente ao perdão, o que é bem significativo. Eis o que lhe mostra a importância. De outras, em sua caminhada de luz, em seu ministério de bondade, sem referência ao vocabular, exercitou de modo amplo, completo, integral, culminando com o Pai, perdoa-lhes. Lembra? Quando ele estava na cruz? Ele pede a Deus que nos perdoe, pois não sabem o que fazem. E nesse momento ele estava intercedendo por seus algozes na cruz. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Incluindo, entretanto, no Pai Nosso, que Jesus fazer um legado permanente e definitivo à humanidade. Então, ele falou várias vezes sobre perdão. Falou para Pedro, falou no momento crucial, quando ele estava morrendo, pedindo ao Senhor: Senhor, perdoa esses meus irmãos, porque eles não sabem o que fazem. Mas o momento mais importante foi quando ele colocou sobre o perdão na oração do Pai Nosso. Porque ele sabia que essa oração ia ficar ad eterno para a humanidade. Agora eu vou pular aqui 2 parágrafos. Aí aqui diz assim: o conceito, a ideia de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntica ao do Evangelho, que lhe é fundamento, concessão indefinida de oportunidade para que o mal, que o ofensor se arrependa. Tá? Então, concessão indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa. Perdoar sempre, dando ao ofensor a oportunidade do arrependimento. O pecador, para que o pecador se recomponha. O criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão humana. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, que é segundo o ensinamento de Jesus, não aquele de boca para fora, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor muita vez sem que este o saiba. Não convém ao aprendiz sincero, sob pena de ultraje à própria consciência, adotar um perdão formal. Aquele: eu te perdoo, hein? Mas não faz isso de novo, não. O que não tem feição evangélica. Guardar rancor não convém ao aprendiz sincero. Deve-se alegrar o cristão sincero com ele, ou melhor, o cristão sincero não deve se alegrar com o fracasso, com o insucesso do adversário. Não deve negar amparo moral e intelectual, né? Ele precisa de ajuda? Vamos ajudar. Com relação à vida presente, quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila. Torna-se inacessível ao mal. Dá impulso evolutivo à própria alma. Avança, afinal, na senda do aperfeiçoamento, no tocante à vida do espaço. Depois da morte física, depois que o sujeito desencarna, o perdão assegura a descontinuidade do mal. Evita, assim, obsessões terríveis nas regiões inferiores, simbioses químicas, dramas pavorosos no espaço inferior, onde almas torturadas se digladiam durante anos ou séculos. Quanto às vidas futuras,
O ato sincero do perdão hoje tem a faculdade de possibilitar amanhã reencarnações felizes, liberadas de compromissos obscuros. Então, aquele que perdoa, aquele que aprende a perdoar, como ensinou Jesus, nas suas vidas futuras, vai ter uma facilidade maior, vai ter reencarnações mais felizes, tá? Liberadas daqueles compromissos difíceis do passado, onde o perdão, praticamente, era a palavra desconhecida. Amar o ofensor, reconhecemos, nem sempre é fácil. Dona Ivone falou, ela falou isso. Como era para ela, como foi difícil para ela o perdão das ofensas graves. Então, amar o ofensor, reconhecemos, nem sempre é fácil, mas perdoar-lhe a ofensa, compreendendo-lhe a ignorância, o não saber como agir e a desventura, e não a maldade, é menos difícil. A referência ao perdão no Pai Nosso, oração de todos os dias, oração de cabeceira, deve ser nossa oração de cabeceira ao dormir e ao acordar, como que revela o objetivo generoso e compassivo de nosso Senhor, no sentido de, cotidianamente, forçar-nos a proferir a sublime palavra perdão. Porque quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, ele ensinou uma oração que ele sabia que ia ficar para a eternidade. E aproveitou e colocou nessa oração o perdão, porque ele sabia, esses meus filhos, daqui para frente, por milhões e milhões de anos, vão fazer essa oração do Pai Nosso. E sempre que fizerem, eles vão falar sobre o perdão. Perdoa-nos, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? A quem nos tem, quem está devendo a gente, né? Como nós queremos ser perdoados, eles vão sempre falar isso. E como os nossos instrutores espirituais nos avisam que a disciplina antecede a espontaneidade, o contato verbal com o perdão através da oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim, ou perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores, dar-nos-á, por certo, recursos para que o pratiquemos com benevolência e com amor. Então, os nossos orientadores espirituais nos chamam isso. Eles falam para a gente, a disciplina antecede a espontaneidade. Começa disciplinarmente, orando Pai Nosso antes de dormir, orando Pai Nosso quando você acorda. Que com o tempo você vai aprender como praticar o verdadeiro perdão, porque Jesus colocou esse perdão dentro da oração do Pai Nosso. Olha como Jesus era, né? Meu Deus do céu! Voltando aqui a Dona Ivone, né? Olha que maravilha! Esse livro, gente, Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, é maravilhoso. E esse capítulo 20, eu botei só os pedacinhos, né? É fantástico. E a gente vendo a inteligência de Jesus. Ele sabia que essa oração ia ficar de eterno. Então, ele pegou e colocou uma das coisas mais importantes para o nosso progresso, que é o perdão, dentro da oração do Pai Nosso. Que a gente, orando, vai falar de perdão. Uma hora a ficha cai, né? Pelo amor de Deus, né? Então, voltando a Dona Ivone, aí ela diz aqui, somente Deus, tá? Porque antes, eu vou voltar um pedacinho que ela leu. Ela escreveu, ela diz assim, perdoar todavia, perdoar ofensas graves, conforme recomenda os ensinamentos de Jesus, do Senhor, como está na oração do Pai Nosso, como é difícil. Cremos mesmo que, no sentido geral, é o que nós, criaturas humanas, aprendemos a exercer em derradeiro lugar, pois o perdão, sendo modalidade do amor ao próximo, é tão elástico e profundo como o próprio amor. Somente Deus saberá qual o grau, por nosso espírito conquistado, ao sair desse pesado acervo de testemunho. Somente Deus vai saber o quanto de merecimentos que nós temos e o quanto de bem nós fizemos quando a gente desencarnar. Ninguém vai dizer assim, Carmen, você
conquistou 60% de bem. Ana Nascimento, você conquistou 80%. Rose, tu não chegou nem nos 40%. Somente Deus, tá, vai poder, né, dizer qual o grau conquistado pelo nosso espírito ao sair desse vale de lágrimas, né? A grande paz que hoje visita a nossa consciência, todavia, avisa-nos de que tantas lágrimas e humilhações, tantas lutas e desilusões sofridas desde o berço conferiram ao nosso ser, ela está falando dela, Ivone Pereira, conferiram ao nosso ser a graduação necessária aos pequenos mandatos que, como medianeiros admitidos nos labores do invisível, nos têm sido confiados. Então, ela diz aqui, né, que hoje, depois dela ter aprendido, dentro do máximo que ela acredita que conseguiu, a perdoar, ela tem uma consciência tranquila, tá? E ela diz, a grande paz que hoje visita a nossa consciência. Porque lá no início, ela fala que perdoar a ofensa grave para ela foi o testemunho mais difícil. Ela teve uma grande dificuldade de exercer o perdão. Mas passado muito tempo depois de tantas dores, de tantos sofrimentos, ela diz o quê? Que ela goza, quando ela escreveu esse livro, de uma paz de consciência. Mas, aí depois ela diz, todavia, né? Todavia, essa grande paz avisa ela de que tantas lágrimas e humilhações, tantas lutas e desilusões sofridas desde berço, conferiram a ela, Ivone, a graduação necessária para receber os pequenos mandatos. Então, ela passou por duros testemunhos, grandes dificuldades, teve muita dificuldade de exercer o perdão, trabalhou por isso, foi aos poucos aprendendo a perdoar, aprendendo a perdoar, aprendendo a perdoar. Aí ela foi conquistando, com essa prática do perdão, com essa transformação moral, foi conquistando uma consciência de paz, uma tranquilidade maior, e percebeu que todo o sofrimento que ela passou da vida dela, desde que ela nasceu, conferiu a ela, deu a ela uma graduação, um nível a mais, permitiu a ela subir alguns degraus necessários para que ela pudesse ter alguns mandatos, tá? Que, como medianeiros admitidos nos labores do invisível, nos têm sido confiados. Então, todo esse sofrimento que ela passou, né? E ela passou esses sofrimentos todos porque ela teve dificuldade para perdoar, muita dificuldade para perdoar, mas ela disse que todo esse sofrimento, até que ela conseguisse renovar-se, deu a ela a conquista de mandatos. E ela fala aqui, né, de pequenos mandatos, que como medianeira, e passou a ser admitida como uma medianeira, uma trabalhadora no mundo invisível, porque ela era uma médium, trabalhadora aqui na Terra, né? Mas ela também conquistou o mandato de ser considerada, também, enquanto encarnada, uma medianeira, uma trabalhadora do mundo espiritual. Então, ela não se tornou trabalhadora do mundo invisível depois que morreu. Não, ainda encarnada. Ela tanto fez pela renovação dela que ela ganhou esse mandato. Ela era uma trabalhadora de Jesus aqui na Terra, e quando entrava no desdobramento,
ela também era uma trabalhadora do plano espiritual. Mas isso foi à custa de muita dor, sofrimento, e aprender a exercitar, a praticar o perdão, porque ela teve a maior dificuldade dela foi perdoar ofensas graves. Olha que coisa fantástica, olha que ensinamento, olha que lição. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Carmen, aí. Eu fico pensando, né, essa dimensão desse perdão, porque a gente fala assim, né, e a espiritualidade, como se fosse assim, dentro do currículo dela, o perdão tinha que estar realmente muito desenvolvido. E nós aqui, né, encarnados. Carmen, pensa uma coisa. Olha as reencarnações delas anteriores. Talvez, estou só supondo, a gente talvez não tenha tanta dificuldade, porque talvez nós não tenhamos, pelo menos agora, que a das Dona Ivone eram próximas, né? Próximas da atual. Talvez a nossa, desse nível de não perdoar, tenha sido mais antigas. Entendeu? Ela teve muitas dificuldades. As encarnações dela foram muito difíceis, né? Então, é o que ela falou, ninguém sabe o quanto você já evoluiu, o nível que você já evoluiu. Ninguém sabe, só Deus sabe. Só Deus. Então, às vezes, a gente se acha, eu ainda sou muito pequena, eu não fiz essas conquistas. E você já fez. Às vezes você já fez. Às vezes você já vem. Não é, às vezes, eu acredito que não é essa nossa primeira reencarnação procurando a melhora. Às vezes a gente já vem procurando a melhora há bastante tempo. Essa é mais uma. Entendeu? Então, na realidade, nós não sabemos. Eu estou com quantos por cento eu tenho? Só Deus sabe. E nem a gente deve se preocupar com isso. A gente deve se preocupar em continuar produzindo bem, continuar se melhorando. Porque essa avaliação, esse índice aí, está lá nos escritórios divinos, e só o Senhor tem. Né? Ele sabe direitinho. Agora, como Martins Peralva trouxe para a gente, e Dona Ivone também veio trazer, o perdão é uma chave importantíssima para a gente poder dar um grande salto de qualidade. E é aquele perdão como ensinou Jesus. Ô, Rose, Vale, minha amiga. então, quando a gente perdoa, a gente limpa o coração e a mente. Sai aquela nuvem negra que fica na nossa mente e tudo é lavado, tudo é limpo. Feito. Você tira o lixo, o peso das suas costas. Isso mesmo. Você tira. Não, você diz assim, ó, isso não é mais problema meu. Isso não é mais problema meu. Um problema a menos. Esse peso eu não carrego mais. Fale, Ana. Aí, isso daí é um trabalho assim, para prevenção da saúde do espírito, né? Exatamente. É saúde do espírito. Você conquista a saúde. Consciência, como diz Dona Ivone, consciência de paz, né? Ela fala aqui, né, sobre isso, ela diz, a grande paz que hoje visita a nossa consciência. Então, ela diz que a consciência dela é visitada hoje, quando ela escreve assim, pela paz, né? E aí ela diz... preocupado também com o que a gente fez ou deixou de fazer, isso aí também vai gerar uma perturbação espiritual. Claro, por isso está no negócio, está no passado, já passou. Eu não quero abrir esses armários. Para quê? Se tiver coisa feia lá, eu vou resolvendo. O que importa é que eu hoje não vou permitir que mais lixo entre na minha consciência, como eu permiti no passado. Hoje eu estou no modo limpeza. Como é importante perdoar, é importante também pedir o perdão.
Sim, a gente pede o perdão, perdão. Por isso que Jesus ensinou. Ele botou perdão no Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso antes de dormir, ao acordar, para a gente sempre lembrar do perdão. Pai, é aquele detalhe. Antes de dormir, acordar, você diga assim, ó. Uma coisa que eu aprendi. Se existe alguém no universo a quem eu ofendi, eu peço perdão. E se alguém no universo tiver escondido com medo de mim, porque me feriu no passado, não precisa ficar mais escondido, porque eu perdoo e acabou. Porque a gente não sabe. Podem ter muitos espíritos escondidos por aí com medo da nossa vingança. Porque no passado nos feriram muito. Porque não fomos só nós que ofendemos, não fomos só nós que ferimos, nós também fomos feridos e ofendidos. Então, tem muito espírito por aí, muita gente por aí, comenta a gente. Olha, um dia eu arranquei a cabeça da Rose. Se ela souber onde eu estou, ela vai me buscar e vai arrancar a minha cabeça. Não é? Da mesma maneira que eu digo, eu tenho que me esconder, porque eu arranquei a cabeça de muita gente e tem gente que vai querer arrancar a minha cabeça. Então é o seguinte, é você dizer, ó, se eu arranquei, se eu feri e magoei alguém, por favor, perdoe a minha ignorância. E se tiver alguém por aí escondido com medo de mim, com medo que eu vá atrás de vingança, pode ficar tranquilo. Não quero mais vingança. Eu perdoe a todo mundo como eu quero ser perdoado, como ensina Jesus. Acabou. Acabou. Quantos espíritos vão dizer assim, graças a Deus, porque essa mulher, quando corria atrás da gente, era terrível. A vingança dela era fatal. Hoje ela não vai, ela disse que não vai mais se vingar de mim. Ai, Jesus, como é bom. Gente. Então a gente faz isso. Senhor, me perdoe da mesma maneira que eu vou perdoar a todos que me ofenderam. Tirou o peso das suas costas. Acabou. É outra vida. É mais leve, fica mais fácil. E no futuro, coisas melhores virão. É aí que a gente tem que pensar. Então, o perdão foi colocado no Pai Nosso, por quê? Porque Jesus sabia que essa oração chegaria até nós e continuaria. Né? Então, Quantos casos, Rose, chega na mesa, né? Cheio de ódio, de vingança. Isso é um exemplo imenso para a gente. Exatamente. Lições para não esquecermos. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, o nosso estudo de hoje. Semana que vem, dia 11, a gente continua aqui no parágrafo que começa assim. Botem a data aí, 11 de setembro. Declaramos ter como instrutores e mestres espirituais. 11/9/23. Bom, agradecendo a Deus a oportunidade da gente estar aqui ouvindo falar sobre isso, essa coisa tão importante que é o perdão, tão importante que Jesus colocou dentro da oração do Pai Nosso, para botar aqui, ficar aqui dentro da nossa cabeça. E vamos exercer esse perdão. Então, eu, mais uma vez, agradeço a espiritualidade, a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus, de poder estar de volta aqui. Dói aqui, dói ali, a gente vira para lá, vira para cá, mas vamos carregando os nossos pesos e largando eles aí pelo caminho, utilizando muito bem os ensinamentos de Jesus, tá bom? Daqui a 20 minutos a gente está de volta com a nossa palestra pública, que vai falar de um tema muito parecido, hein? Os perseguidos. Olha só como a coisa está encaixando direitinho, tá bom? Carmen, você faz aí o nosso preparo, tudo direitinho, né? Vamos encerrando aqui. Eu vou dar uma paradinha, eu vou passar para você o anfitrião, tá, Carmen? Então, depois eu volto e pego, tá bom? Um beijo aí para vocês, eu espero que todos estejam aí na nossa palestra pública da noite de hoje. Vou começar daqui a pouquinho. E quarta-feira estamos de volta.